Bom, galerinha, hoje vamos fazer umas questões sobre tecido muscular para facilitar aí o entendimento de vocês desse conteúdo. Então, vou fazer aqui algumas questões e depois a gente faz umas ao vivo aí no nosso momento da reunião, beleza? Então, essa questão bem aí que eu escolhi é a segunda questão da lista de vocês, certo? Essa questão ela envolve aí essas diferenças entre os três tipos básicos de tecido muscular. Então, o que diz essa questão? Diz assim: todos os movimentos do corpo e órgãos internos são executados pelos músculos, formados de milhares de fibras musculares, células musculares. Os músculos têm duas propriedades: elasticidade e excitabilidade. As lâminas 1, 2 e 3 representam o aspecto de três tipos de tecido muscular de cães, quando analisamos sob o microscópio. Então vejam só, nós temos três tipos básicos de tecido muscular: o tecido muscular estriado esquelético, o tecido muscular estriado cardíaco e o tecido muscular liso ou não estriado. Ele quer aqui que você faça a identificação, a alternativa que traz a identificação correta sobre esse tipo de tecido e a sua ocorrência. Então vamos lá. Essa lâmina 1, o que nós temos de informação aqui? Primeiramente, você vê as estrias aqui transversais. Então é um tecido estriado, e aí se ele é estriado, ele pode ser esquelético ou cardíaco. Bom, a presença aqui, ele fala dos chamados discos intercalares. O que são esses discos intercalares? São depósitos de colágeno, são depósitos de colágeno que servem aí para dar uma maior resistência a essa fibra cardíaca, porque vocês sabem que a musculatura cardíaca não para nunca. O coração está todo tempo se contraindo para impulsionar sangue pelos vasos sanguíneos. Então, você identifica aqui que é um tecido estriado cardíaco pela presença dos discos intercalares e também por essa informação aqui: fibras de contração rápida e involuntária. Ou seja, o coração ele tem contração rápida e involuntária. Você não consegue, vou parar o coração, dar a ordem para parar, para contrair, não. Funciona aí na espécie de piloto automático. A segunda lâmina aqui, a lâmina 2, mostra também estrias. Então é um estriado e diz que são fibras de contrações rápidas, só que voluntárias. Então o único tecido que você comanda a contração dele é o estriado esquelético. Então a lâmina 2 é o estriado esquelético. E a lâmina 3, você vê aqui o formato da célula, que é o formato fusiforme. É arredondado na região do núcleo, é o núcleozinho aqui, ó, e afina para as pontas. E aí diz fibras de contração lentas e involuntárias. Então, fechou. Aqui é o não estriado, ou liso. Então, a lâmina 1 é o estriado cardíaco, lâmina 2 estriado esquelético e lâmina 3 o liso. Aí, vamos lá. Letra A. As fibras 1 da lâmina 1 são encontradas nas artérias e veias. Não, nas artérias e veias é o liso. Então, seria as fibras do tipo 3 aqui. B. As fibras 2 são encontradas no estômago. O estômago é liso. E as fibras do tipo 2 é esquelética. Certo? Letra C. As fibras do tipo 3 realizam peristaltismo. Olha, o liso, sim. Peristaltismo são os movimentos que ocorrem no tubo digestório formado por musculatura lisa. Então, a letra C aqui é a resposta. Letra D. As fibras 1 e 2 são polinucleadas. Não, polinucleada só a 2. Tem vários núcleos.
As fibras 3 são encontradas no miocárdio. No miocárdio é a fibra do tipo 1 aqui, a lâmina 1. Tá certo? Então a resposta mesmo fica sendo letra C nessa segunda questão. Beleza? Bom, vamos passar aí para a próxima questão, a questão 7 da lista de vocês. Nessa lista tem questões de tecido muscular e tecido nervoso. Eu já aproveitei que é o tema da próxima aula da gente, tá certo? Mas eu vou focar aqui nas de tecido muscular inicialmente. Então, aqui vem o seguinte: os animais utilizam-se dos músculos para movimentar o corpo ou parte dele. É graças à atividade muscular que conseguem andar, nadar, correr, etc. Sobre este assunto, observe a figura diante e analise as proporções a seguir. Então vamos lá. Então aqui você tem um detalhe do músculo. Aqui é a região do ventre muscular, que é a parte mais carnosa. O músculo ele vai afinando para as pontas e termina no tendão, que é formado por tecido conjuntivo propriamente dito denso modelado, que é quem vai fixar o músculo ao osso. Por isso que ele é chamado de tecido muscular esquelético ou músculo esquelético. Aí aqui está mostrando o detalhe, é que ele isolou uma fibra muscular, a célula muscular que é longa, podendo chegar aí, por exemplo, a ter meio metro de comprimento. Aqui ele isolou a miofibrila. Tá aqui a miofibrila, mostrando o detalhe da unidade de contração, que é o sarcômero. Aquele relaxado e aquele contraído. Então vamos lá. Item 1. As fibras musculares esqueléticas apresentam em seu citoplasma finíssimas fibras contráteis, as miofibrilas, indicadas aqui pelo 1. Então, o 1 ele indicou a miofibrila. Você pode chamar de microfilamento ou miofilamento de actina e miosina. Então, o item 1 está corretíssimo. Item 2. Cada miofibrila é formada por uma sequência linear de sarcômeros, representada aqui pelo número 2. Realmente, ele está aqui delimitando o sarcômero, né? O sarcômero é cada unidade dessa aqui, ó. Por exemplo, bem que eu estou vendo a linha Z. A linha Z aqui e a linha Z aqui. Então, daqui até aqui é um sarcômero, daqui aqui é outro. Nessa imagem aqui nós temos 1, 2, 3 sarcômeros. E a metade daqui é a metade do outro. Tem 3 sarcômeros. Então, a sequência linear de sarcômeros. Tá certo? Então, o item 2, verdadeiro aí. 3. Cada sarcômero é constituído por filamentos proteicos de actina 4 e miosina 3. Ele trocou. O 4 aqui está indicando o filamento grosso, que é o de miosina. Beleza? E o filamento que ele está indicando aqui com a seta é o fino, é o de actina. Então ele trocou aqui. Actina é o 3 e miosina é o 4. Lembrando aqui que essa faixa aqui é a faixa escura, que nós chamamos de faixa ou banda A. É onde tem a sobreposição do filamento de actina com miosina. Já essa outra faixa aqui é a faixa clara, ou o que nós chamamos de banda I. I de isotropia e aqui A de anisotropia. Beleza? Então esse item que ele trocou está errado. 3, 4. A presença de íons cálcio no líquido intracelular é uma condição necessária para que ocorra a contração dos sarcômeros em 6. Realmente, pessoal, dando uma relembrada aí, tá? Qual seria a sequência de eventos que acontece na contração do sarcômero? A primeira coisa, a chegada do impulso nervoso pelo neurônio. Esse impulso se propaga pela fibra muscular, chegando até as miofibrilas, passando aí pelos túbulos T, o retículo sarcoplasmático. O retículo sarcoplasmático libera por difusão cálcio. Esse cálcio ele vai se ligar com a troponina e a tropomiosina, o que vai permitir a interação do filamento de actina e de miosina, da cabeça da miosina com o filamento de actina.
e aí o ATP na cabeça da miosina quebra. Com isso, a cabeça se desloca, levando consigo o filamento de actina que está aderido a essa cabeça. E ocorre esse movimento no sentido do centro do sarcômero, em direção à linha M. Beleza? E aí o sarcômero encurta. No relaxamento, cessa-se esse impulso nervoso e aí os eventos são contrários. O cálcio vai voltar para o retículo sarcoplasmático, ele volta por transporte ativo, então tem gasto de ATP aí também. Tem gasto de ATP na contração na cabeça da miosina e tem gasto no relaxamento na volta do cálcio. E aí o complexo acto-miosina se desfaz e o filamento de actina volta para a posição inicial e o sarcômero se alonga voltando para o estágio de repouso. Então o item 4 está verdadeiro. Item 5. No relaxamento dos sarcômeros, em 5, não há gasto de ATP. Eu acabei de falar. Há gasto sim. Aonde, professor, tem esse gasto? Na volta do cálcio para o retículo sarcoplasmático. Ele é bombeado por transporte ativo. Então, esse item 5 está errado. Então, o certo é 1, 2 e 4, letra E. Beleza? Bom, questão 11 aí da Federal da Paraíba. Diz o seguinte: fibras musculares estriadas são formadas por miofibrilas, cuja unidade funcional é o sarcômero. O arranjo dessas estruturas encontra-se representado no diagrama abaixo. Considerando a organização dos miofilamentos no interior do sarcômero, pode-se dizer que a banda A, olha só, então está aqui a fibra muscular, que eu falei para vocês, como se fosse um pacote de macarrão. E aí cada macarrãozinho que sai daquele pacote seriam as miofibrilas. E aí aqui ele aproximou a imagem da miofibrila para você ver que a miofibrila é uma sequência linear de sarcômeros. Então aqui ó, temos um sarcômero. Por que eu sei? Que o sarcômero ele vai de uma linha Z até a outra linha Z. Esse Z vem do holandês, significa Zwister. Zwister quer dizer entre, é a linha entre os sarcômeros, beleza? Então você vê aqui duas linhas transversas no sarcômero. Essa aqui é a linha Z, aqui é outra linha Z, aquela. Então, ó, daqui para cá é um sarcômero, daqui para cá é outro sarcômero, daqui para cá outro sarcômero. Tem 3 sarcômeros aqui. E aqui na faixa escura você vê uma região clara no meio da faixa escura. Isso aqui é a zona H, tá certo? Que é a formação aqui da letra H de forma subliminar. E no meio da zona H tem uma linhazinha escura. Isso aqui é a chamada linha M. Isso aqui é a linha M. Ela fica bem no meio das duas linhas Z, bem no meio do sarcômero é a linha M, tá certo? Então, aqui está relaxado. Por que está relaxado? Porque como está contraído, esse filamento de actina desloca para cá, o filamento de actina, desloca para cá e esse daqui para cá. E aí a zona H desaparece. Então aqui eu sei que o sarcômero está relaxado. Bom, essa faixa escura aqui, ela é chamada de faixa ou banda A, que é onde tem sobreposição do filamento de actina e o filamento de miosina. Já essa outra faixa aqui, ó, aqui ele está chamando a banda A. Ó. A banda A é isso aqui, onde tem filamento de actina com de miosina se intercalando. Já a banda I, você tem essa faixa clara aqui. Por que ela é clara? Porque só tem filamento de actina, que é fininho. O filamento de actina é globuloso e fininho, enquanto o de miosina é fibroso e mais grosso, tá certo? Então essa banda I aqui é chamada de banda I porque vem de isotropia, que é uma propriedade óptica, tá certo? Porque aqui a luz atravessa aqui de forma sem desvio, e aqui não, aqui há desvio da luz, tá certo? Daí vem a propriedade de anisotropia, tá bom? Bom,
Então, ele quer o seguinte, pode dizer que a banda A, aí vamos lá, apresenta, da mesma forma que a banda I, uma disposição alternada de actina e miosina. Não, a alternada é a banda A, I não é alternada, é só actina. Letra B, é constituída apenas por miosina. Não, é constituída por actina e miosina. E a banda I apenas por actina. Está aqui, a banda A é constituída por actina e miosina e a banda I apenas por actina. A resposta aqui é a letra C, beleza? As demais estão erradas aí. Diz que na letra D diz que a banda A é formada apenas por actina. Trocou aí. Aqui na letra E diz que é disposição alternada. E a banda I não tem nenhum tipo de miofilamento. Tem de actina. É o erro da letra E. Bom, a próxima questão é a questão 26 da lista de vocês. Uma questão subjetiva. Que diz o seguinte. As Olimpíadas de 2016 no Brasil contaram com 42 esportes diferentes. Dentre as modalidades de atletismo, tivemos a corrida dos 100 metros rasos e a maratona, com percurso de pouco mais de 42 quilômetros. A musculatura esquelética dos atletas que competiam nessas duas modalidades apresenta uma composição distinta de fibras. As fibras musculares do tipo 1 são de contração lenta, possuem muita irrigação sanguínea e muitas mitocôndrias. Ao contrário, as fibras do tipo 2 são de contração rápida, pouco irrigadas e com poucas mitocôndrias. As fibras do tipo 1 têm muita mioglobina, uma proteína transportadora de moléculas de gás oxigênio que confere a estas fibras coloração vermelha escura. São essas daqui, vermelho escuro. Ao passo que as do tipo 2 têm pouca mioglobina, sendo mais claras. A imagem ilustra a disposição das fibras de cortes histológicos transversais vista ao microscópio da musculatura dos atletas Carlos e João. Cada atleta competiu em uma dessas duas modalidades. Então, está aqui o corte da musculatura do Carlos. Você vê que ele tem uma proporção maior de fibras escuras do que fibras claras. A João tem uma proporção maior de fibras claras do que fibras escuras. Qual deles é o atleta que competiu na maratona? Então, a maratona é uma prova de longa duração, tá certo? Provas de longa duração requer fibras mais resistentes para um trabalho mais demorado, tá certo? Então, com certeza, um maratonista ele apresenta uma maior quantidade de fibras escuras, tá certo? Nesse caso aqui seria o Carlos, que ele tem a fibra muscular do tipo 1, que são de contração lenta, só que elas possuem muita irrigação sanguínea, muitas mitocôndrias, ou seja, gera muita energia. Uma prova de 2 horas precisa de muita energia. Essas fibras têm muita mioglobina, tá certo? Então elas guardam muito oxigênio nelas. A mioglobina é uma molécula mais simples que a hemoglobina. Por exemplo, aqui, quando você corta ali um pedaço de picanha, um pedaço de carne assada, sai aquela salmourazinha, aquilo ali é a mioglobina que sai daquela carne ali sangrando, tá bom? Então, na realidade, ali é mioglobina que fica armazenada ali dentro da musculatura, guardando ali oxigênio, tá bom? Então, essa fibra aí, ela tem essa vantagem, tá certo? De ela ser mais resistente. E outra coisa, ela é mais resistente ao acúmulo de ácido lático. Por quê? Porque provas de longa duração, o organismo ele tende a fazer a fermentação lática para compensar aí a produção de ATP. Por quê? Porque quando você está na prova dessa prolongada, passando aí 20, 30 minutos, a sua respiração já está o quê? Ofegante. Está ofegando a pessoa. Então,
ela não consegue mais captar um volume de oxigênio igual no início. Então, mas o músculo está trabalhando, então as células começam a realizar a fermentação lática, que é quebrar a glicose sem o uso do oxigênio. Só que isso tem um efeito colateral, que é produzir o ácido lático, que é um ácido. E aí começa o que? A causar dor no músculo, o músculo começa a cansar, começa a travar, tá certo? Então essas fibras aqui, elas são mais resistentes a esse acúmulo de ácido lático, essas fibras escuras. Já essas claras aqui, elas cansam muito rápido, elas são pouco tolerantes ao ácido lático. Então com certeza que o Carlos foi o atleta de maratona, uma prova longa, e o João era o atleta de 100 metros rasos, ali de tiro curto, tá certo? Então precisam, a prova de 100 metros rasos é uma prova completamente anaeróbica, então o cara não chega nem, vocês terem uma ideia, nem respira. E aí precisa de fibras de contração extremamente rápidas, tá certo? Em provas de velocidades, velocistas. O João aqui é um velocista e o Carlos é um fundista. Questão 24. Observe a estrutura indicada pela seta na imagem a seguir. Então, aqui está indicando a pupila. A gente tem esse movimento involuntário que faz parte até dos protocolos de morte cerebral, para saber se o indivíduo está tendo alguma atividade ainda cerebral. Então, vocês já devem ter visto isso em filme, em documentários, médicos ou pessoas da área de saúde, quando tem uma pessoa desmaiada, elas fazem esse teste da contração da pupila, põe a luz, e o que acontece? Quando você joga um foco de luz, a pupila ela se contrai, tá? Porque no ambiente escuro a pupila ela se dilata para entrar mais luz, para a pessoa tentar enxergar alguma coisa. Quando tem um excesso de luz, para proteger a retina, não queimar, a pupila contrai. Então isso é involuntário, tá bom? Então se você faz isso no olho de uma pessoa que está desmaiada, perdeu a consciência, e ela não tem mais essa contração, é um forte indício de atividade cerebral bastante debilitada, tá certo? É um dos requisitos, por exemplo, a falta dessa contração da pupila é um dos parâmetros que são levados em consideração para identificar que o indivíduo está sem atividade cerebral, ou seja, está ali já com morte cerebral, morte encefálica, beleza? Então veja só, esse movimento aqui de contração da pupila envolve uma musculatura. Aqui existe músculo no entorno da pupila que fazem esse movimento. E aí, que tipo de tecido muscular é esse? É o estriado esquelético, é o estriado cardíaco ou é o estriado liso? Bom, não pode ser o estriado esquelético, porque o estriado esquelético tem contração voluntária. E aqui é um movimento involuntário. Bom, não pode ser involuntário, ou é o cardíaco, o estriado cardíaco, ou é o não estriado liso. Mas não pode ser o cardíaco, porque aqui não é a região do coração. O estriado cardíaco é exclusivo do coração. Então sobrou o quê? O não estriado, o músculo liso. Então, quem faz essa contração aqui é o tecido muscular liso. Então ele pergunta aqui, o tipo de contração muscular que ocorre nessa estrutura é semelhante àquela que acontece aonde? Aí ele cita aqui, letra A, língua, bíceps, esôfago, panturrilha, tríceps. A sua língua, você contrai ela, você mexe a língua? Mexe. Por quê? Porque aqui é musculatura estriada esquelética. O bíceps também, você comanda a contração dele. Panturrilha, que é a batata da perna, também. Tríceps também está aqui no braço. Então, toda a língua, bíceps, panturrilha e tríceps é músculo estriado esquelético.
O único formato por musculatura lisa aqui é o esôfago, por exemplo, que faz os movimentos peristálticos, que é quem leva o bolo alimentar para o estômago, que é uma contração, uma onda que se forma dentro do esôfago, uma contração lenta e involuntária que empurra o bolo alimentar pelo tubo digestório, beleza? Então, esse movimento aqui, você pode fazer aqui uma comparação com o mesmo tipo de contração que tem no esôfago, beleza? Bom, e a última aqui que eu selecionei para vocês, sobre tecido muscular, fala aí também sobre essas atividades, né, esportivas. Aí você tem que entender e compreender, e depois podem perguntar aí para os professores de educação física de vocês se, né, vocês têm que conhecer as modalidades esportivas, todas as modalidades esportivas, pelo menos as olímpicas, as principais, você tem que conhecer e entender um pouquinho da fisiologia ali por trás, se aquele esporte é um esporte aeróbio ou se é um esporte anaeróbio, tá bom? Então, olha só, se você não conhece as modalidades esportivas, você não ia responder um tipo de questão disso aqui. Então, você tem que ter esse tipo de habilidade. Pesquisas médicas e biológicas recentes sobre a estrutura e o funcionamento dos músculos têm revelado fatos surpreendentes. Hoje sabemos, por exemplo, que os músculos de um corredor de maratona são bem diferentes dos de um corredor de 100 metros rasos. Essas pesquisas mostram que há dois tipos de fibras musculares. Fibras do tipo 1 são aquelas, como eu expliquei naquela outra questão, de contração lenta, vermelhas, ou chamadas de ST, que vem aí do inglês slow twitch, que significa de contração lenta. Apresentam um diâmetro menor, com maior fornecimento sanguíneo, possuindo muitas e grandes mitocôndrias com muitas enzimas oxidativas. As fibras do tipo 2 são de contração rápida, são brancas, ou chamadas de FT, Fast Twitch, ou seja, de contração rápida. Apresentam um diâmetro maior, com predomínio de metabolismo energético do tipo anaeróbico. Bom, baseado nos dados fornecidos, qual dos atletas abaixo relacionados o que apresenta um maior número de fibras do tipo 1, ou seja, as de contração lenta? Aí vamos lá, vamos começar aqui pela letra E. Jeff Henderson, campeão olímpico do salto em distância, Estados Unidos, foi ouro no Rio 2016. O salto em distância, salto em altura, o salto triplo, o salto com vara, ou seja, os saltos são provas de curta duração. Até mostrei na aula para vocês, né? Os saltos duram ali 3 segundos, 4 segundos, então são provas de curta duração e que exigem velocidade e força muscular, explosão muscular. Então, o Jeff Henderson, com certeza, ele apresenta maior quantidade de fibras do tipo 2, de contração rápida. Letra D. Justin Gatlin, campeão dos 100 metros no Mundial de Atletismo nos Estados Unidos em Londres 2017. Bom, aqui com certeza o Usain Bolt não participou, tá? Porque o Usain Bolt é tricampeão, o jamaicano é tricampeão olímpico. Aqui foi no Mundial. Então, aqui 100 metros rasos dura o quê? Menos de 10 segundos. É uma prova extremamente rápida. Então, é um velocista aqui. Os velocistas têm um predomínio de fibras do tipo 2, de contração rápida. Letra C. Gabriel José Lopes, recordista nacional sênior dos 100 metros costas, em Coimbra, 2017. 100 metros costas, que é natação. Ele é um nadador. 100 metros costa também é uma prova rápida na natação. 50, 100 metros são provas rápidas. Então, com certeza, esse aqui também tem fibras do tipo 2, porque ele é um velocista, só que de água.
B. Fernando Reis, recordista brasileiro de levantamento de peso, Rio 2016. Ó, levantamento de peso. Também é uma prova. Você pega ali o peso, levanta, botou no chão, rápida, de curta duração. Precisa aqui de explosão muscular, de força muscular. Certo? Então, precisa das fibras do tipo 2. Aí vem letra Ellen Kipchoge, maratonista olímpica, Quênia, Rio 2016. Então, o maratonista aqui desses esportes é o que precisa ter uma maior proporção de fibras do tipo 1, que são as fibras de contração lenta, porém de alta resistência, com maior fornecimento sanguíneo, mais mioglobina, mais mitocôndrias, para fazer o indivíduo aguentar uma prova de 2 horas. Beleza? Então a resposta aí seria a letra A. Tá certo, galera? Então essas foram algumas questões aí que eu separei para a gente comentar. Um abraço e até a próxima. Valeu!